Como tratar os cristais? A limpeza. Quando adquirimos ou ganhamos um cristal, geralmente não conhecemos a sua procedência. Não sabemos que não passaram por ele e nem com que emoções e situações ele se deparou em sua jornada até chegar a nós. Os cristais tendem a absorver todas as energias negativas à sua volta, com o intuito de harmonizar ambientes e pessoas que dele se aproximam. Se estou triste e toco em um cristal, ele instantaneamente absorve essa tristeza, transformando-a, retendo-a em si, conforme a natureza. O processo mais radical e eficiente de limpeza é a imersão dos cristais em água com sal grosso, sal marinho ou própria água do mar. O sal é forte agente purificador de energias. Sua ação retira todas as energias negativas e também as positivas. Considero um absurdo usar água salgada para energizar os cristais, como muita gente faz por aí. Veja bem, quando vamos à praia e entramos no mar, chegamos em casa exaustos, sem energia para nada. A primeira coisa que fazemos é tomar uma boa ducha doce para retirar o sal do corpo. Em seguida, almoçamos e, para completar, tiramos uma gostosa soneca. Então acordamos novos, restabelecidos para a vida. Vimos assim que a água salgada descarregou as nossas energias, que foram em seguida respostas pela água doce, pela alimentação e pelo sono. Para você que está iniciando nos mistérios dos cristais, é recomendado deixá-los em imersão na água salgada por uma noite ou no máximo um dia, sendo logo em seguida muito bem lavados com água corrente. Faça isso com os cristais que você acaba de adquirir ou ganhar. De um modo geral, a lavagem em água corrente é suficiente como método de limpeza para os cristais. Após o uso, periodicamente, eu costumo esfregá-los bem com as mãos embaixo da água até sentir que estão totalmente limpos de quaisquer energias. Às vezes também é bom colocar numa bacia sob o chuveiro com água quente. A água quente é muito eficiente na limpeza das gorduras energéticas, porém não substitui a lavagem manual. Sempre que usarmos um cristal em alguém ou em nós mesmos para harmonizar um chakra ou aliviar alguma dor de cabeça, esse cristal ele deverá ser muito bem lavado após o uso. Não é justo deixar o cristal impregnado das energias que ele absorveu de você só para ajudá-lo. Existem ainda outros métodos de limpeza que podem ser utilizados, como fogo, incenso, a terra, determinadas ervas, a própria intenção, hábito e outras mais, que com a água doce servem tanto para limpar quanto para energizar os cristais. Energização. Energizar é alimentar um cristal com energia favorável para o seu maior desempenho. Na natureza, os cristais energizam-se espontaneamente, porém dentro de ambientes fechados, em constante contato conosco, e nossos problemas são muito de suas energias se esvaem na intenção de harmonizar o ambiente e nossos corações. Por isso é necessário uma periódica realimentação energética, para que um cristal permaneça saudável, irradiado de luz e beleza, velado por todos nós. Energizamos os cristais sempre após sua limpeza. Os métodos mais conhecidos de energização são a água doce. Como vimos, além de limpar, a água doce é um fantástico energizador dos cristais, principalmente as águas de uma cachoeira, de um rio ou da chuva. Quem não puder levar os cristais para passear, procure então coletar e trazer as águas até eles. Caso não dê, apele para a água mineral ou filtrada, e se não tiver mesmo jeito, utilize a água da torneira, apesar do cloro. Água corrente energiza mais, mas os cristais podem ser colocados num recipiente de vidro com água. Uma jarra de cristal é o ideal, e expostos ao sol ou à lua crescente ou cheia também, tá? Durante um período de 3 horas a um dia, para recompor a sua energia, você deixa eles expostos à lua, ao sol. Um desses métodos é eficiente. Ao retirar os cristais, você pode também utilizar essa água para beber.
pois ela terá sido energizada pelos cristais. O Sol ele é conhecido como o principal elemento energizador dos cristais. É assim, mas com certas preocupações também. O melhor horário para expor os cristais ao Sol é de manhã, no período que vai do alvorecer, às 10 horas, quando então seus raios começam a se saturar. Também não é favorável expor constantemente ao Sol os cristais de cores frias, como o verde azulado, o azul, o índigo, o violeta e o roxo. Eles são mais lunares e o excesso do Sol acaba danificando e alterando a sua estrutura química e cromática. O quartzo branco torna-se mais opaco quando exposto constantemente ao Sol. Já as pedras de cores quentes, como a vermelha, a laranja amarela e a verde amarelada, querem muito Sol, quanto mais, melhor. No caso da ausência de luz solar, podemos utilizar a luz de vela, uma lâmpada forte ou qualquer outra forma de luz ou fogo, colocando-a próximo de cristais. A lua lunar é extremamente benéfica para as pedras brancas, límpadas e para as cores frias, mas não oferece exatamente o tipo de energia pedido pelas pedras de cores quentes. As luas favoráveis para a energização são as crescentes e cheia. A minguante pode ser usada para limpeza e a nova para descanso cristal. A Terra também limpa e energiza os cristais, colocando-se um cristal sobre a Terra ou enterrando-o nela. Ele receberá toda a manutenção necessária para o seu funcionamento e bem-estar. Pode-se também colocar os cristais num vaso de plantas, mas nesse caso, primeiro limpe os cristais para que as plantas não recebam as suas cargas negativas. Agora, com o cristal limpo, você irá notar como subitamente as plantas começarão a crescer e a tornar belas e viçosas. Os incensos elevam e purificam a vibração dos cristais. Podemos usar os palitos quanto os braseiros. O importante é que a fumaça envolva os cristais. Pode ser utilizada em qualquer aroma. Sandália é um dos mais preferidos, menos arruda e cânfora, que devem ser reservados para limpeza. Outros cristais. Podemos colocar outros cristais que vão ser energizados em drusas maiores de quartzo branco ou de outros cristais afins. Podemos também colocá-los dentro de um círculo, de uma mandala composta por cristais brancos ou afins, permanecendo em ambos os casos de 1 a 3 dias. É importante que as drusas e os cristais de mandala já estejam previamente energizados. A intenção e o amor. A intenção é o método pelo qual utilizamos a energia mental para energizar os cristais. Enviamos mentalmente ou através de palavras, mensagens de luz, força e energia para os cristais. Durante a mentalização, seguramos os cristais com a mão e levando-o até a fronte. Ao final, sopramos sobre ele, oferecendo-lhes a nossa energia vital. Conservação. Seu cristal já está limpo e energizado. E agora, como conservá-lo assim? A conservação dos cristais varia de acordo com as suas funções. Podemos sintetizá-las em 4 níveis. Cristais para ambientes. A manutenção de cristais para ambientes, tanto familiares quanto profissionais, devem ser pelo menos semanal. Eles estão expostos nesses locais para proteger, harmonizar ou estimular as pessoas que lá estão ou por lá circulam. E isso independe da energia do cristal, principalmente em ambientes onde há muita circulação de pessoas. Desta forma, eles devem ser lavados e energizados semanalmente, no máximo mensalmente. No caso de conflitos ou problemas graves que aconteçam no ambiente, os cristais devem ser limpos e energizados logo em seguida, ou constantemente se a questão perdurar. Cristais para uso pessoal. Os cristais de uso pessoal não devem ser tocados por ninguém, a não ser por você ou com quem você queira compartilhar suas energias, como num pacto de amor ou de ideias. Neste caso, o cristal deverá ficar longe de curiosos ou mesmo dentro de uma gaveta ou envolvitório, em uma caixa de sapato,
sendo apenas retirado quando for trabalhar com você. Vale a pena ressaltar que os cristais de uso pessoal devem ser usados como o nome bem o diz. Cristais guardados por muito tempo perdem suas energias, necessitando de realimentação antes de serem usados. Os cristais de uso pessoal devem ser limpos e energizados de acordo com as circunstâncias por que passamos. Eles estão ao nosso lado e aquilo que acontecer conosco acontecerá também com eles. No caso de uma existência pacífica, recomenda-se uma manutenção mensal. Quando esses cristais estão constantemente junto a nós, como no caso de anéis, pulseiras, brincos ou colares, é recomendável que nos banhemos com eles, pois assim estaremos fazendo uma higiene simultânea. É uma triste tendência das pessoas colocarem o dedão naquele cristal tão bonitinho que você tem no pescoço, e é aconselhável, nesses casos, lavar o cristal assim que chegar em casa, como também é aconselhável não sair por aí mostrando suas joias a todo mundo. Joias são objetos pessoais de poder que devem compartilhar apenas a energia com seu proprietário. Cristais para terapia. Os cristais de uso terapêutico devem ficar em um espaço reservado para tal prática. Esse espaço deve ser arejado, iluminado e, se possível, com incidência solar. É legal colocá-los sobre uma mesa de madeira forrada com um tecido de seda ou algodão ou com uma esteira de palha. Após a terapia, todos os cristais utilizados devem ser minuciosamente lavados e repostos na mandala. A limpeza e energização geral pode ser mensal ou semanal, de acordo com a frequência do uso deles. Cristais em si são aqueles cuja única missão para o seu usuário é embelezar e colorir a sua vida. São usados intuitiva e em ambientes ou no próprio corpo. Estão ao alcance de todos, sua manutenção é o caminho que tem por eles. A inocência ainda é a maior arma em defesa da humanidade. Ela anula os efeitos que em outras circunstâncias seriam desastrosos. Ela permite a liberdade de se usar e experimentar aquilo que se deseja.